tricolor, como é que vocês estão com as últimas notícias da janela? Eu sei que vocês andam chateados, mas eu tenho novidade para contar. Então, primeiramente, eu vou falar do Scarpa, o que aconteceu aí pro Palmeiras levar o jogador. Depois eu vou falar do Marinho e do Carlos Eduardo, que viraram prioridade na diretoria de futebol. Vou falar também do Robinho, o que tem de verdade? Será que ele voltou a ser ventilado aqui na diretoria? Mas antes de falar desses assuntos, eu vou te avisar que vai ter um outro vídeo falando de mais coisa. Falando da contratação do Lugano e do Zete. Falando se vai ter lateral direito, se tem conversa com o Vitor Ferraz. Falando se o Hudson vai pro Flamengo ou pro Atlético Mineiro. E por fim, falando do Júnior Tavares e do Cueva, que tiveram propostas, o que o Raí pretende fazer com esses dois. Antes eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, que aqui só tá tendo exclusiva atrás de exclusiva, e deixar nos comentários as suas perguntas. Na semana passada o Scarpa era praticamente do São Paulo, só que no futebol é assim que funciona, tudo muda. Palmeiras entrou na jogada e conseguiu levar o Scarpa do São Paulo e deixou também o Corinthians para trás. Se vocês voltarem os vídeos, vão ver que lá em dezembro eu noticiei que o Palmeiras estava atrás do Scarpa, não porque ele precisa de meia, porque provavelmente o Scarpa fique no banco e tenha que lutar muito por posição, mas só para atrapalhar o São Paulo e o Corinthians, e assim fez o Palmeiras com uma proposta de 500 mil de salário mensais, além do valor de 6 milhões de euros que o jogador e o agente vão receber integralmente, sem ter que dar nenhuma porcentagem para o Fluminense. Eu vou explicar rapidamente isso, mas bem rapidinho, porque já não interessa mais, já é do Palmeiras, não tem mais chance de vir. Vou voltar na história lá atrás e te dizer que o Scarpa entrou na justiça contra o Fluminense pedindo uma rescisão indireta contratual, porque ele tinha 6 meses de FGTS atrasado, 4 meses de direitos de imagem, mais 13º, férias e um monte de outras coisas. Pela lei Rei Pelé, não pode nenhum clube de futebol atrasar mais de 3 meses, nem o direito de imagem, nem o salário de jogador. Se isso acontecer, o jogador tem direito por lei de rescindir o contrato e ainda pedir todo o valor financeiro do contrato. Foi isso que o Scarpa pediu. São 9 milhões no total o valor de ação e é bem difícil de reverter no Fluminense. Através dessa ação, a juíza concedeu uma liminar e através dessa liminar o Scarpa ficou livre até apareceu no bid a rescisão dele com o Fluminense. Nessa liberação, o São Paulo ficou um pouco inseguro de mandar a proposta, mas mesmo assim enviou. No domingo, o São Paulo chegou a se reunir com o Fluminense e chegou a se reunir com os agentes do Scarpa. Até domingo o Scarpa estava acertado com o São Paulo, estava muito avançada a negociação e o São Paulo ainda pretendia dar a parte do Fluminense, independente do que acontecesse, e se proteger numa cláusula contratual. Porém, o Palmeiras entrou na briga com aqueles valores europeus e não teve concorrência, o Scarpa foi pro Palmeiras e agora o que irá acontecer eu te conto a seguir quem virou prioridade na diretoria de futebol de São Paulo. Pessoal, com o Scarpa ficando fora da jogada e fechando com o Palmeiras, o Marinho e o Carlos Eduardo viram prioridade no São Paulo. Notícia minha que tá lá no SPFC.net desde a semana passada. A primeira dúvida do São Paulo depois que caiu o nome do Scarpa era o que contratar exatamente. Não se sabe se vai contratar um cabeça de área e colocar o Diego Souza recuado ou se contratar alguém do meia e avança o Diego Souza. Inclusive vocês podem deixar sua opinião sobre isso aí nos comentários. O Marinho ganhou prioridade, ele que tá lá na China. O São Paulo pensa em comprar os direitos completos do jogador se realmente rolar uma negociação aí. O jogador e a diretoria já tem conversa, o Marinho quer vir pro São Paulo e as características dele agradam muito a diretoria de futebol, porque ele tem uma personalidade competitiva e de liderança, que é isso que a diretoria do Raí busca nesse novo elenco que vai montar para 2018. Inicialmente tinha uma expectativa de trazer por empréstimo, mas não, São Paulo pretende comprar o Marinho. O valor ainda não foi divulgado, mas nas próximas semanas, nessa e na outra, deve haver novidades sobre essa negociação. Já existe, está em andamento, vamos aguardar. A segunda prioridade do São Paulo, depois que caiu o nome do Scarpa, é o Carlos Eduardo, jovem de 21 anos, que está lá no Goiás. Desde o final do ano passado, o São Paulo está de olho no futebol dele. O único problema, sempre tem um problema, é que o Goiás está pedindo bem alto para liberar o jogador. Valores ainda não foram publicados,
até para preservar a negociação igual a do Marinho, mas já está em andamento. São Paulo, como viu que tem uma barreira aí no valor, mas quer o jogador, acha que vai se encaixar nesse elenco, acha que vai se encaixar no que o Dorival está querendo criar aí em 2018, pense em enviar algum jogador como base de troca, mais algum dinheiro para trazer o Carlos Eduardo. Lembrando que o Carlos Eduardo ficou muito entusiasmado com a possibilidade de vir jogar aqui no São Paulo, e esse entusiasmo dele deixou a diretoria do Raí super contente. Que é isso que o Raí está querendo montar nesse elenco, um elenco que queira competir e que queira jogar no São Paulo. Eu já ouvi essa história antes, mas pela primeira vez eu acredito que o elenco de repente possa se tornar mais competitivo, quem sabe, né? Com o Scarpa indo pro Palmeiras, o nome do Robinho voltou a circular, e não voltou a circular dentro da diretoria de futebol, voltou a circular na boca do Dorival Júnior, que resolveu falar do Robinho em entrevista coletiva. Falou ainda que, a diretoria deveria pensar com carinho, porque o Robinho tem muito a dar pro São Paulo. Dorival disse que no posicionamento do Robinho, ele é um dos raros jogadores que tem bom futebol para entregar aqui no Brasil. E que em ano de Copa provavelmente Robinho se entregasse muito pro tricolor. Falou também sobre a condenação do Robinho por violência sexual lá na Itália. Lembrando que o Robinho foi condenado a 9 anos de prisão em primeira instância e vai recorrer. Essa condenação está atrapalhando bastante o Robinho para conseguir clube, ele tá livre, né? Seria até fácil de vir, o problema seria salário e a torcida aceitar. Acho que por isso que o Dorival tá levantando o nome dele. Dorival também disse que existem algumas situações a se resolver. Essas situações podem ser que seja sobre o Marinho ou sobre o Carlos Eduardo, que a gente já falou aqui no vídeo. Se essas situações não se resolverem, pode ser que aconteça alguma coisa em relação ao nome do Robinho. Pode ser. Prioridade ainda são Marinho, Carlos Eduardo do Goiás, e o terceiro nome ainda tá lá no SPFC.net com exclusividade para você ler o copete. E aí, pessoal, o que vocês preferem? Carlos Eduardo, Robinho ou Marinho? Ou pode escolher até 2 desses, que o Dorival pediu 2 atacantes para o São Paulo. Fica ligado, não termina aí o vídeo, vai pro próximo vídeo que eu vou te falar do quarteto fantástico que o Raí tá montando na diretoria com Lugano, Zete, Ricardo Rocha e o próprio Raí. Vou te falar da lateral direita, se a gente teve conversa com o Vitor Ferraz, até que ponto chegou essas conversas e qual que é o plano do Raí para a lateral direita esse ano. Vou te falar também do Hudson, você sabia que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão guerreando pelo volante? Por fim, eu vou te falar do Júnior Tavares e do Cueva, que tiveram proposta de fora do país, e o que o Raí pretende fazer com eles.